A escravidão no Brasil já foi abolida há muitos anos, embora em alguns recantos do nosso país e também no mundo ainda haja trabalho escravo. Mas eu quero inicialmente fazer uma afirmação que vai carecer de explicações durante a mensagem. Todos nós ainda somos escravos. Concordam comigo? Sem saber o que eu quero dizer, certamente vocês estão cautelosos, mas eu estou dizendo que nós somos escravos. E o nosso assunto de hoje é sobre isso. Nós somos escravos. E como escravos, nós não temos vontade própria. Nós alteramos o título da série. A segunda mensagem tinha um outro título, mas nós preferimos este por causa do conteúdo da mensagem e dos versículos que nós vamos usar. Então, esse é o nosso tema hoje, nós somos escravos. E, consequentemente, nós não temos vontade própria. Os cristãos são, e você já começa a entender em que sentido eu estou falando que somos escravos. Os cristãos são servos, são escravos de Jesus Cristo. Mas como é isso? Se a nossa relação com Jesus é tão amorosa e tão abençoadora, que figura é essa que nos coloca como escravos de Jesus? Parece uma afirmação um pouco radical. Vamos ver como isso é verdade na Bíblia. Os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, gostava de se apresentar no início de suas cartas como servo de Cristo. Paulo, servo de Cristo, e aí ele continua aos cristãos em Roma, aos cristãos em Filipos. Na carta aos Filipenses, Timóteo estava junto com ele, então ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E Tiago também, servo de Deus e do Senhor Jesus. Mas nós usamos essa expressão com muita frequência. Às vezes convidamos um pregador de fora e quando o pastor da igreja vai apresentá-lo, diz: aqui está um servo de Deus que vai nos trazer a mensagem esta noite. E às vezes um tanto contraditoriamente diz: aqui está um grande servo de Deus. Não existe grande servo. Se é servo, é pequeno. Grande é o Senhor. Mas nós dizemos, porque é um pastor famoso, um pastor abençoado, de uma grande igreja, então nós dizemos um grande servo de Deus. E nós não vemos muito problema nesta palavra servo. Mas na Bíblia, irmãos, essa palavra tem um sentido muito mais pesado. O termo grego usado e traduzido em português com a palavra servo é doulos. Até se contrasta com a palavra para Senhor, que é Kyrios. Os romanos honravam o seu imperador dizendo Kyrios César, César é Senhor. E sabem por que os cristãos foram tão perseguidos? Porque eles pareciam traidores da pátria e do Império Romano. Eles diziam Christos, ou seja, Jesus Cristo, Kyrios, Christos, Kyrios, ou Kyrios Christos, quer dizer, Jesus é Senhor. Então, num mundo dominado pelo exército romano, em que todos honravam o imperador, dizendo que ele era Senhor, Kyrios, ou seja, Senhor absoluto, tinha poder sobre a vida, podia mandar matar uma pessoa sem julgamento, sem nada. Ele se impunha pela força do seu exército. A sua vontade tinha que ser feita. Então, nesse contexto, os cristãos diziam que Jesus é o Senhor. Não necessariamente eles se rebelavam contra César, mas no sentido espiritual e no sentido de Deus dirigir a sua vida e Cristo dirigir a sua vida, eles diziam que Jesus Cristo é o Senhor.
E nós sabemos que no Velho Testamento a palavra Javé, que é o nome por excelência de Deus no hebraico, em Israel, é traduzida por Senhor, com todas as letras maiúsculas. Então é o Senhor Deus, Criador, Deus de Israel. E no Novo Testamento, tantas vezes se diz que Jesus Cristo é Senhor. Então, se Ele é Senhor, nesse sentido pesado da palavra, de absoluta autoridade, e nós somos dulos, ou seja, escravos, então a gente começa a pensar dentro do nosso tema da série, que é a vontade de Deus, consequentemente a vontade de Jesus. Então essa coisa, irmãos, de procurar conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus, repito, consequentemente a de Jesus também, é uma coisa séria na Bíblia. Porque Deus é Senhor e Jesus Cristo foi feito Senhor. Em Atos nós lemos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo e assim o fez Senhor. Então nós temos que pegar o peso dessas palavras, ou parar de dizer que Jesus é Senhor e que nós somos piedosos servos de Jesus. Você se diria, eu sou um servo de Jesus Cristo? Mas entendendo que a palavra usada é essa, doulos, que significa mais exatamente escravo, isso tem algumas consequências que nós passamos a ver. Os escravos são comprados por preço. Eles não são donos de si. Se a Bíblia usa essa figura, entendendo que os discípulos de Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo e o aceita como seu Senhor, é feito servo ou escravo de Cristo, então nós precisamos entender que nós somos comprados e feitos escravos de Jesus. E não somos donos de nós mesmos. O escravo, nós sabemos, não é dono de si. Ele tem um patrão, ele tem um senhor. Ele obedece e ele serve ao seu senhor. Ele não faz o que ele quer. Mas isso é realidade espiritual na nossa vida, se entendemos a nossa relação com Jesus Cristo. Veja o que a Bíblia diz. Paulo escrevendo aos Coríntios, corrigindo alguns pecados de imoralidade que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que vocês não são de si mesmos? E ele continua a argumentação corrigindo as impurezas sexuais que alguns membros da igreja estavam praticando. Ele diz: o corpo de vocês não é de vocês. Ele é de Cristo. E ele é habitado, ele é o santuário do Espírito Santo. E como vocês vão usar membros do seu corpo para a imoralidade? Vocês não têm esse direito. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua: aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, e aqui ele está falando do escravo mesmo, no sentido da escravidão, porque naquele tempo havia escravidão e até alguns homens de Deus, discípulos de Jesus, tinham escravos. Você conhece lá a história de Abraão, sabe que Abraão tinha escravos. Foi Eliezer, o seu escravo mais antigo, que foi lá na Mesopotâmia buscar uma esposa para Isaac. E era o escravo de maior confiança de Abraão. E é nesse sentido, aqui, a primeira palavra, escravo, que o apóstolo está falando. Então, um escravo se converteu a Cristo. Aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor.
E aqui o liberto é no sentido espiritual. Foi liberto da culpa do pecado, foi liberto do pecado. Paulo está jogando com as palavras. E agora ele diz, aquele que era livre, ou seja, não era escravo, no sentido físico, relacional, quando foi chamado pelo Senhor, ou quando se converteu, ele se tornou escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Então, entenderam o que Paulo está dizendo? Num contexto em que ele ensina aos coríntios como devem ser os relacionamentos entre as pessoas, ele dá conselhos aos escravos da época, escravos socialmente falando, trabalhistamente falando. Escravo, você é escravo, você tem um patrão, essa é a sua situação social. Mas quando você se converte a Cristo, você espiritualmente agora é livre, livre do pecado. Ao passo que o seu patrão, que talvez até se gabe de ser o dono de escravos, se gaba de ser o senhor, quando ele se converte a Cristo, ele se torna um escravo de Cristo. Então, perante Cristo, vocês são iguais. Por isso que em Cristo, escreveu o apóstolo Paulo, não há homem, mulher, negro, branco, escravo ou livre, judeu ou gentio, porque em Cristo todos são irmanados, são da mesma família. A frase final é ainda mais importante, porque ele lembra, vocês, tanto o que era escravo como o que era patrão, senhor de escravos, foram comprados por alto preço. Então, é aquela ideia de que, como escravos, nós fomos comprados, e por um preço muito alto, irmãos. E qual foi o preço? O cristão não se pertence, ele foi comprado por um alto preço. No Apocalipse, seres celestiais, aquelas figuras lá do Apocalipse, os 70 anciãos e etc., eles adorando a Deus e a Cristo como o Cordeiro de Deus, dizem, tu és digno, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda língua, de toda tribo, povo e nação. Então, lá no final da Bíblia, antecipando o final de todas as coisas, aquela adoração no céu, seres celestiais, um louvor perfeito, o Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz por nossos pecados, os seres celestiais o adoram, dizendo, és digno, pois foste morto, a morte de Cristo na cruz, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Não só judeus, mas gente do mundo inteiro. No Apocalipse já terá transcorrido toda a história dessa dispensação cristã. Todas as coisas estarão sendo encerradas, cumpridas, para então começar a vida eterna nos céus para os salvos. E aí o louvor é esse, lembrando que Jesus nos comprou ao preço do seu sangue. Consequentemente, nosso corpo, o corpo físico, a nossa mente, a nossa inteligência, todos os nossos bens, incluindo dinheiro, o tempo, nossos filhos e o que mais você quiser mencionar e que você costume dizer, isto é meu. Na verdade, irmãos, nada é nosso. Esse é o grande princípio da doutrina maravilhosa da Bíblia, que eu ainda gostaria de fazer uma série de estudos sobre isso com vocês, a doutrina da mordomia, que tem que ver com dízimos, com ofertas, mas muito mais do que isso. Tem que ver com o reconhecimento
de que nada é nosso. Nós não somos donos, nós somos mordomos. E nós sabemos que o sentido dessa palavra é administrador. Nós administramos aquilo que Deus nos confia. As parábolas da Bíblia sobre talentos distribuídos, e aquele que recebeu 5 talentos administrou aquilo, e quando o Senhor voltou, ele prestou contas, então ele tinha outros 5, e o Senhor disse para ele: muito bem, servo, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 2 talentos, igualmente, administrou aquilo de modo que rendesse, que produzisse frutos. E o Senhor disse para ele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 1 talento, enterrou, não administrou, não multiplicou. E o Senhor então o repreendeu e disse: servo mau e infiel. E tirou dele o que lhe havia confiado e deu ao outro que foi fiel. São parábolas que Jesus contou e que refletem esse pensamento e que tem que ver com a doutrina da mordomia. Será que nós compreendemos, irmãos, que tudo na nossa vida, e nós dizemos nossa porque não tem outra maneira de dizer, mas teologicamente, espiritualmente falando, não está correto. O correto é as coisas do Senhor que Ele confiou aos meus cuidados. As suas oportunidades, o seu tempo, o seu trabalho, o seu dinheiro, nada é seu. Tudo é de Deus e nós havemos de prestar contas a Deus daquilo que fazemos com todas estas coisas. Nós somos escravos. Não somos donos, não temos vontade própria. Nós somos mordomos, servos, para administrar as coisas que Deus, em confiança, pôs aos nossos cuidados. Isso fará uma grande diferença na nossa maneira de lidar com tudo na nossa vida. O texto bíblico: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. A gente lê a Bíblia, quem sabe passa por cima de versículos como este, sem procurar entender e aplicar. Olha o que é dito aqui, irmãos. Vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Se vivemos, nós o servimos. Se nós morremos, nós vamos para Ele, somos dele. E foi para isso que Cristo veio e morreu por nossos pecados. E com o seu sangue nos comprou para Deus. Que alto preço Ele pagou. E Ele é o Senhor, tanto de vivos como de mortos. Segunda coisa a respeito dessa declaração, o nosso título: somos escravos, não temos vontade própria. Os escravos não têm vontade própria, não são livres para fazer suas próprias escolhas. Um pouco radical, um pouco duro, não é mesmo? Nós costumamos a pensar: eu vou viajar ou não vou viajar? Eu prefiro fazer medicina, acho que dá mais dinheiro. Não, eu vou ser dentista. Não, eu vou ser engenheiro. Mas o cristão não escolhe. Evidentemente que, praticamente falando, nós fazemos escolhas. Só que, sendo cristãos, entendendo que somos escravos de Cristo, nós, antes de decidirmos, nós vamos lá falar com o nosso Senhor. Ó Deus, é isto que queres que eu faça? E Deus já terá dado algumas dicas.
mediante os chamados talentos naturais. Por exemplo, as minhas netas, filhas do Clinton, quando chegaram lá no Canadá, elas foram entrevistadas, uma numa escola, outra na outra escola, e lá as coisas são um pouco diferentes do que aqui no Brasil, a educação é mais acurada, e perguntaram certas perguntas para descobrir quais as tendências, quais os dons naturais, quais as aspirações das meninas. Então a Gabi, a mais velha, disse, eu quero ser médica. Ela já tinha me falado isso aqui antes de partir, e ela disse, eu gosto de ver eu fico até meio, porque não é a minha inclinação de jeito nenhum. Ela gosta de ver sangue, ela gosta de ver barriga aberta. Falei, como a minha neta foi ser assim? Mas, meus irmãos, quem é que faz a pessoa ter essa tendência? Porque com essa tendência, e se aperfeiçoando, desenvolvendo o dom que Deus deu, ela vai salvar vidas. Ela vai fazer cirurgias. Deus começou a mostrar para ela qual é o plano dele, qual é a vontade dele para a vida dela, dando-lhe esta inclinação. Já a Rebeca, a outra que esse mês faz 12 anos, ela disse, eu gosto de arte, eu gosto de pintar, eu gosto de representar. Bom, já um pouquinho mais parecida, não comigo, mas com a Márcia. E gosta de cozinhar. Então a Gabi, que gosta de abrir barriga, usando a expressão dela, foi colocada num currículo, fizeram uma grade curricular para ela, em que ela terá que acompanhar médicos da escola e dos clubes de esporte, quando os atletas se machucarem e tiverem que ser tratados, curativos, etc., ela vai acompanhar. É uma educação já direcionada para as inclinações das crianças e adolescentes. E a Rebeca foi colocada lá em várias coisas e até essa semana Márcia que sabe contar isso, quer falar o negócio da polícia? Ela acompanhou aí um trabalho da polícia, a Márcia até brincou. Ela recebeu um diploma. O que está escrito no diploma? Para garantir, ajudar na paz da comunidade. Aí a Márcia brincou com ela, tá bom para você vir aqui para o Rio de Janeiro. Aí o que ela disse? Ela disse que ela só sabe resolver crimes que tem a cena do crime. Que ela aprendeu isso. 12 anos. Por quê? Está sendo treinada na direção dos talentos, dos dons, das inclinações. Então, nós não escolhemos a nossa profissão, nós mesmos. Nós vamos orar se nós somos cristãos. Senhor, é isto mesmo que queres que eu faça com a minha vida? Eu sou teu servo. Como queres me usar? E Deus vai, através dos talentos, como eu acabei de dizer, e através de circunstâncias, direcionar a sua vida conforme Ele planejou. E aí vai dar certo. Porque você estará no centro da vontade de Deus. O nosso tema não é a vontade de Deus. Nós não começamos domingo passado dizendo que Deus tem um plano, que nada acontece por acaso, mas tudo é pré-concebido. E como é bom, irmãos, sabermos que Deus tem um plano para a nossa vida, que vai ser bom para nós e vai trazer glória para Ele e servir a sociedade. E nós vamos concluir a série, daqui a 2 domingos, dizendo como nós podemos discernir a vontade de Deus para a nossa vida e acertar. Então, não somos livres para fazer nossas próprias escolhas.
como os escravos não são. Paulo, quando se converteu, e vocês sabem, ele era um tremendo perseguidor da igreja, estava indo a Damasco, de Jerusalém a Damasco, para prender cristãos, homens e mulheres, e arrastá-los à prisão e à morte. E Jesus, graciosamente, porque tinha planos para a sua vida, lhe apareceu numa luz intensa e disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? O cavalo, com aquela luz brilhando, empinou, Paulo caiu do cavalo, e assim, caído no chão, qual foi a primeira coisa que ele disse ao ter aquele impacto com Jesus Cristo? Senhor, que queres que eu faça? Essa deve ser, irmãos, a nossa oração todos os dias. E não é só na escolha da profissão, como nós estávamos dizendo, grandes decisões da vida, nas coisas pequenas, como eu enfatizei domingo passado. Nos relacionamentos, na família, na criação de filhos, no uso do dinheiro, numa viagem. Senhor, o que queres que eu faça? E aí nós já sabemos, pelo conhecimento da Bíblia, muitas das respostas. E outras nós não as temos de pronto. E é o assunto à frente. Como saber a vontade de Deus naquilo que a Bíblia não é clara. A Bíblia não diz com quem você deve se casar. Mas a Bíblia tem conceitos a respeito do casamento. A Bíblia não diz qual a sua profissão, mas nós já comentamos que Deus já vai dirigindo de acordo com as tendências que Ele lhe dá, os ditos dons ou talentos. Ele nos dirige de diversas maneiras, mas é o assunto à frente. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que, como escravos, as decisões precisam ser feitas com oração. E esse é o exemplo de oração de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? Em todas as encruzilhadas, irmãos, e é por isso que aqui ela fica mais apagadinha para não prejudicar a leitura, mas vocês têm visto no primeiro quadro, aqueles dois caminhos, é uma encruzilhada. Nós temos inúmeras encruzilhadas na nossa vida e não sabemos exatamente o que fazer. Então, oração e Bíblia. Senhor, o que queres que eu faça? Eu trouxe aqui esse bannerzinho feio, surrado. Isso foi enviado pela minha mãe, que escreveu aqui atrás, e ela já morreu há anos. Éber, para você colocar perto de sua escrivaninha, onde tem a lista por que orar. Mamãe. Eu guardei isso. Ela me enviou isso aqui do Rio de Janeiro, ou seja, de Campos, estado do Rio, lá para a África do Sul em 1976. 76 eu estava na África do Sul, desde 75, fazendo um trabalho com os imigrantes portugueses naquele país e refugiados das guerras de Moçambique e Angola. A igreja cresceu no primeiro ano, só novos convertidos, a gente começou do zero. Mas no segundo semestre de 76, a igreja começou a se esvaziar, não por perda de fé dos convertidos, mas por mudança de domicílio. Alguns foram enviados de volta para Portugal e outros se mudaram para cidades maiores como Pretória e Joanesburgo em busca de melhores empregos. E como o meu trabalho era com imigrantes e refugiados, eu não tinha como, até por dificuldades linguísticas, evangelizar os brancos na África do Sul e os negros. Estou fazendo essa distinção porque estávamos lá na época do apartheid, do tremendo e oficial racismo. Os brancos eram tidos, todos eles, como da igreja reformada. E os negros, eu não podia visitá-los, eles não podiam ficar na cidade dos brancos.
enfim, todo aquele racismo, ou eu falava com portugueses, ou eu não tinha com quem falar. E o número de portugueses na cidade era limitado. E quando eles começaram a se mudar, eu fiquei sem ovelhas. E comecei a pensar, e agora o que eu faço? Então, comecei a bater nas portas e a orar. Senhor, o que queres que eu faça? Compartilhei isso com o meu pai, que era pastor em Campos, com os meus irmãos pastores, para eles orarem também. Eu estava buscando a direção de Deus. Eu volto para o Brasil, eu vou para uma outra cidade na África do Sul, onde tenha muito mais portugueses, ou eu vou para Portugal. Comecei a bater nas portas e a orar, esperar a direção de Deus. E isso aqui estava pregado na minha parede, a oração de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? A dúvida foi muito grande. A gente não vai para um campo missionário para voltar daí a 2 anos, embora houvesse saudades, embora o trabalho fosse difícil, porque era com refugiados de guerra, e a gente se sentia mal com todo aquele apartheid, aquele legalismo todo, mas a gente queria continuar fazendo o trabalho. Como as portas para outras cidades ou para Portugal não se abriram, nós decidimos, depois de um dia num horto com a Bíblia e orando, pedindo a direção de Deus, observando as circunstâncias, nós decidimos e voltamos para o Brasil. Mas a nossa oração era essa: Senhor, o que queres que eu faça? Oportunamente, um pouco mais à frente, eu vou contar outras experiências a vocês. Elas estão narradas aí no meu livro, Vida de Pastor, Lembranças de uma Jornada. Ocasiões em que, com a melhor das intenções, eu tomei uma decisão sobre onde ir pastorear. E na última hora, há detalhes que eu não vou narrar agora, eu percebi, por um sentimento interior, que eu estava equivocado. A intenção tinha sido a melhor, o desejo era honesto, fazer a vontade de Deus. Mas as circunstâncias me enganaram. E eu fiz meia volta e decidi outra coisa. Então, o que eu quero acrescentar à luz disso, e talvez repita numa outra mensagem, é que quando nós realmente, irmãos, de coração, queremos fazer a vontade de Deus. Eu não quero isso porque vou ganhar melhor, eu não quero isto porque é mais interessante para mim, e no caso, já vou dizendo mais algum detalhe dessa história, eu aceitei um convite aqui na Baía de Guanabara, porque o outro convite que eu tinha era para praticamente a cidade da Márcia. E o convite feito pelo meu sogro, que era o secretário executivo do presbitério. O meu raciocínio era: o convite do meu sogro é coisa de família. É para levar a filha e o genro para perto da casa dele. A igreja ficava a 8 quilômetros da casa dos pais da Márcia e da igreja onde nós nos tínhamos casado. Então eu pensei, não, isso é coisa de família. Era mais conveniente. Era o sonho da Márcia. Mas eu queria fazer a vontade de Deus. Então aceitei o convite da Guanabara. Só que a certa altura, por certos detalhes, eu senti que não estava certo, que não era o meu lugar. Deus me falou ao coração. Eu voltei para casa, peguei o telefone, já era meia-noite, presbitério daqui reunido, presbitério de lá se reunindo. Só consegui falar com meu sogro à meia-noite, quando ele chegou da reunião do presbitério. Eu já havia escrito, rejeitando o convite de lá e aceitando o de cá. Aí eu perguntei no telefone, olha, Deus dirigiu de outra maneira. Você mantém o convite, embora eu já tenha escrito dizendo que não aceitava e agradecendo? Ele disse, coisa de sogro, né? Ou coisa de Deus? Coisa de Deus, que usou o sogro. E ele disse, a hora que você encostar o caminhão com a sua mudança, a igreja é sua.
Era a igreja de Manhumirim, a 8 quilômetros de Alto Jequitibá, a terra da Márcia. Eu escrevi uma carta para o presbitério daqui, agradecendo, contando toda a história, pedindo desculpas por ter aceito e agora estar voltando atrás, e fui para lá. Reúne-se o presbitério, discute daqui, discute dali, não me mandaram para Manhumirim. Confusão, não. Me mandaram para Carangola, cidade que eu não conhecia. Quando a minha cunhada, esposa do meu irmão pastor, soube que eu ia para lá, como ela era de Manhumirim e tinha estudado em Carangola, ela me disse: Heber, meus pêsames. Aquela igreja é um espinho na carne. E eu fiquei na maior tranquilidade. Vou roer esse osso. Porque foi assim que Deus me dirigiu. Meus irmãos, até hoje, aquela igreja nos trata com tanto carinho. Eu já voltei lá N vezes, preguei lá no ano passado, no ano atrasado, sempre me recebem muito bem. Este ano, uma das líderes da igreja me informou: o pastor está saindo. Eu lhe pergunto, embora jubilado, você aceitaria voltar? Eu saí de lá em 74 de dezembro para ir para a África do Sul. E foi aquela choradeira. E foi quando eu comecei a ficar até meio deprimido, porque a saudade e o carinho do pessoal era tão grande que me abalou as emoções. Foi um dos ministérios mais abençoados que eu tive, Igreja de Carangola. Deus dirige a gente, irmãos, quando a gente realmente quer fazer a vontade de Deus. Senhor, que queres que eu faça? Terceiro e último ponto, é mais seguro ser escravo de Cristo do que, vou dizer daqui a pouco, escravos nós somos. O importante é de quem ou de quem? É mais seguro, é mais abençoador ser escravo de Cristo. Como você reage a tudo isso que eu venho dizendo? É muito radical? É uma linguagem muito forte? É ofensiva dizer que você é um escravo? É uma coisa aborrecida? Não é um sermão agradável, consolador, confortador? É humilhante? Até então você pensava que era o dono da porcada, desculpe a expressão. E agora eu digo, você não é dono de nada? Se você está me entendendo, isso é assustador para você? Lembre-se de algumas coisas. A vontade de Deus, conforme já citamos domingo passado, Romanos 12, 2, é boa, é agradável e é perfeita. Deus não é um estraga-prazeres. Tem aí essas passagens, Salmo 37, versículo 4, será que a gente abre rapidamente? 37, versículo 4 está aqui: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Em outras palavras, tenha prazer nessa relação de servo de Deus, de Jesus Cristo. Deleite-se com Deus que você tem, com o seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. E o que é que Ele se inclina a fazer? Satisfará os desejos do seu coração. Você pode ter desejos, e Ele vai direcionar seus desejos. Ele não é um estraga-prazeres. Ah, mas eu queria tanto isso. Deus está bloqueando o caminho, não está acontecendo, Deus não ouve as minhas orações. Fica zangado com Deus, ou vai em frente e faz de qualquer maneira. Quando você percebe que Deus está dirigindo numa outra direção.
Imagine que jovens, não sei se é o caso aqui, tem aí o Will, não é? Mas quem aí está namorando? Maíra, não é o caso de vocês, mas imaginemos que um jovem da igreja, olha que eu vou falar uma coisa aqui que você pode considerar retrógrada, mas é tão retrógrado como a carta de Paulo aos Coríntios. Porque isso vem de lá. Então, se você considera uma coisa que a Bíblia ensina, mas porque os conceitos na sociedade são tão diferentes, e até em muitas igrejas, você não pode esquecer que permanece a palavra de Deus. De que eu estou falando? Um jovem cristão, servo de Jesus Cristo, ativo na igreja, amante da palavra de Deus, por razão de vida social, de olha daqui, olha dali, gosta de uma moça, ou a moça que é da igreja gosta do rapaz. Mas acontece que ou a moça ou o rapaz não são cristãos, não conhecem a Bíblia, não dão a mínima para Jesus Cristo, só querem saber das baladas da noite, só querem saber de seguir a sua vida, nada de oração, nada desse temor a Deus que nós temos, destes ideais cristãos. Mas a moça é tão bonita, a moça é de família, a moça tem recursos, ou o contrário, a moça cristã vê o rapaz dessa maneira, se namoram, e o rapaz que é crente começa a orar a Deus pelo seu namoro. Só que a Bíblia diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que comunhão pode haver entre o incrédulo e o crente? Entre o que serve a Deus e o que não o serve? Então é o que a Bíblia chama de jugo desigual. O jugo é aquela canga que se coloca sobre o pescoço de dois animais, boi ou cavalo, que vão puxar uma carroça. Então aquilo é para trabalhar junto. Se um cavalo é alto, o outro é baixo, se são desiguais os animais, não vai funcionar na lavoura. Então a Bíblia diz, não vos ponhais em jugo desigual. Não vai dar certo esse relacionamento. Não pode contar com a bênção de Deus. Adianta orar? Se a decisão está tomada, aí você pode dizer, Deus vai estragar esse prazer, essa alegria, isso é amor. Deus não é um desmancha-prazeres. Ele sabe o que pode acontecer lá na frente. Ele quer o seu bem, quer a sua felicidade. Para fechar esse assunto, eu posso dizer, mas tá bom, casou e veio a tomar consciência destes ensinos depois. Ninguém diria, nem Deus, agora divorcia, porque esse casamento não tem a bênção de Deus. De jeito nenhum. Aí é outro assunto, outro estudo, mas eu posso colocar numa frase, Deus na sua graça, perdoadora, redentora, reconstrutora, ele tem, se podemos dizer entre aspas, um segundo plano. Ele tem uma carta na manga, mediante o seu arrependimento, mediante o seu reconhecimento. Senhor, está feito. Então, pela tua infinita graça, perdoe os lugares onde nos equivocamos ou erramos e reconstrói, abençoa. Eu tenho absoluta certeza de que esse Deus gracioso abençoará esse relacionamento. Algumas mulheres, em ocasiões em que eu tive que tratar desse assunto com casais ou na igreja pregando, discordaram de mim dizendo, mas pastor, foi porque eu casei com um homem descrente que ele veio a se converter. Eu o levei para a igreja. Olha o segundo plano de Deus.
Não significa que Deus aprova, porque Ele não se contradiz, apenas que Ele é tão gracioso que, embora não tenha começado como Ele planejou, Ele agiu naquele relacionamento. Além do mais, existe, se somos presbiterianos, a chamada predestinação. Se aquele homem era predestinado, com casamento com um crente ou sem casamento com um crente, eventualmente ele ia se converter. Porque era o plano de Deus. Aí eu perguntava àquela mulher, mas quantos anos você sofreu indo para a igreja sozinha, ou sendo proibida de ir à igreja, até que, pela graça de Deus, seu marido se converteu? 10 anos. Pois é, podia ter evitado. Isso é um exemplo, irmãos, de que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Ele sempre planeja o melhor para nós. E orando e perguntando, Senhor, que queres o que eu faça? Na escolha do cônjuge, na forma de educar filhos, na escolha da profissão, nos relacionamentos, a questão de amor, de perdão, e etc., em tudo. Senhor, que queres que eu faça? E quando Deus diz uma coisa, se nós temos embasamento bíblico, e aí é que vem a última lição, como discernir a vontade de Deus, se nós chegamos à conclusão pelos meios que Deus provê, então nós podemos ir em frente contando com a bênção de Deus. Ele não é um desmancha-prazeres. Deus é amor. É um dos menores versículos da Bíblia. Passando para Jesus Cristo, o que é que ele disse? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes mando. Olha o Senhor dizendo para os seus escravos, se vocês fazem o que eu mando a vocês, eu não vou ficar espezinhando a vida de vocês. Eu não vou ficar de chicote em cima de vocês. Eu não vou sobrecarregar vocês com excesso de trabalho. Eu não vou botar vocês para dormir lá no fundo do quintal enquanto eu moro numa mansão. Lembrando aí da senzala, não é? Do tempo da escravidão. Vocês são meus amigos. Já não os chamo servos, mas amigos. Como quem diz, vocês são servos, mas a minha relação com vocês é de tal amor, e tudo que eu quero para vocês é tão bom, que na verdade eu os trato como amigos e não como servos. E ele disse também, tomai sobre vós o meu jugo, olha o jugo. Eu falei do jugo desigual, de relacionamento namorado e namorada, aquela canga que coloca em cima dos dois animais. Jesus disse, como que, coloca o seu pescoço aqui debaixo da minha canga, que é o mesmo que jugo. Caminha comigo, não caminha sozinho, vamos trabalhar juntos. Porque o meu jugo é suave, ele é acolchoado, não vai machucar o seu pescoço. E o meu fardo, o peso que você vai ter que arrastar junto comigo, é leve. Em outras palavras, é fácil fazer a vontade de Deus. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa sofrida, é agradável, é feliz. Qual é a outra opção? Nós somos escravos de qualquer modo. Agora veja bem, de Cristo ou de Satanás? Da vontade de Deus e de Cristo ou da nossa vontade que é corrompida pelo pecado? Quantas coisas más nós desejamos, quantos pensamentos perniciosos, prejudiciais. Quantas vezes não sabemos o que fazer e temos angústia, dúvida e cometemos erros graves. Somos escravos da nossa vontade. Isso tem que ver com tentações.
Como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu quero, acabo fazendo. Felizmente ele continua e diz à frente, quem me livrará do corpo desta morte? Diríamos de outra maneira, quem me livrará desta escravidão, desta vontade pecaminosa? O bem eu até desejo fazer, mas não consigo. O mal eu não quero fazer, acabo fazendo. Ou você não tem essa experiência de ter feito coisas que você sabia que não eram boas, mas acabou fazendo. Na hora da tentação, nós somos frágeis. Nossa vontade recebe uma influência muito grande da sociedade. E, sobretudo, do leão faminto que anda à volta procurando alguém para devorar. Sabe quem é? Satanás. Somos escravos, de qualquer forma, da nossa vontade pecaminosa, nossas más inclinações, ou do diabo, mas podemos optar, entregar a nossa vida aos cuidados de quem? De Jesus, que nos amou tanto, a ponto de passar por tudo que ele passou na cruz, para nos reconciliar com o nosso Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Paulo que escreveu aos Coríntios, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Fomos comprados, vimos no começo, por um alto preço, o preço do seu sangue. Pedro escreveu, não fostes resgatados. O resgate, eu também já mencionei isso no domingo passado, é o preço que se paga para libertar alguém que foi sequestrado. Fomos sequestrados pelo diabo, pela sociedade, pelo mundo, pelo pecado. Jesus pagou o preço do resgate. E Pedro escreveu, fomos resgatados, não ao preço de ouro ou prata, que são valores perecíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Quem pagou este preço para cuidar da sua vida, quer ser o seu Senhor. E nós podemos escolher ser senhor do pecado, ou sermos escravos do pecado, e Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos libertos do pecado, do poder de Satanás, das influências perniciosas da sociedade, e nos tornamos servos de Jesus Cristo. Não pode haver bênção maior, irmãos, do que sermos escravos de Jesus, servos de Jesus. Mas isto implica em obedecer. Tanto amor requer de nós amor. E Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A questão é de quem queremos ser escravos. Sob o domínio de qual Senhor nos sentiremos mais seguros e mais felizes. Deixo com você esse versículo final do Salmo 40, versos 7 a 8. Eis aqui estou. Servo se põe diante do seu Senhor. Estou aqui. No livro, quer dizer, na palavra de Deus está escrito a meu respeito, ou seja, o plano de Deus, a vontade de Deus está revelada na Bíblia. Eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Oh, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. É a lei escrita nas tábuas do coração. Quer dizer, eu me inclino espontaneamente, porque eu sou um servo de Jesus, a fazer a vontade dele. Está lá no meu coração. Isso me faz lembrar, e eu termino com essa história bíblica, essa ilustração bíblica. Havia em Israel, na lei de Moisés, uma lei a respeito dos escravos. Ao final de 6 anos de trabalho escravo,
o patrão tinha que libertar aquele escravo. Seria o 7º ano, o ano do descanso, assim como o sábado é o descanso dos 6 dias da semana. Aí tinha um escravo. E a lei dizia o seguinte: se ao final dos 6 anos, e você pode imaginar o patrão, o escravo contando os anos, com a sua esposa, os seus filhinhos, falta 1 ano, ou faltam 2 meses para eu ser liberto, como manda a lei de Moisés. Aí a família fazendo os planos, chega o dia. O patrão chama o escravo, reúne na sua sala e diz: fulano, você sabe, a lei de Moisés me obriga a libertar você depois de 6 anos. Então chegou o seu grande dia. Eu vou cumprir a lei e eu quero dizer a você que você está livre. Pode sair com a sua esposa e seus filhos. Você não é mais meu escravo. Aí o escravo, eu imagino, pinga uma lágrima, aí o patrão não entende. Mas eu pensei que você ia saltar de alegria. Aí o escravo olha para ele: mas meu patrão, eu não quero isso. Como você não quer, homem? Você agora é livre. Mas meu patrão, eu tenho absoluta certeza que se eu sair daqui, da sua fazenda, eu não vou encontrar ninguém mais que me ame como o Senhor me ama. Eu não vou encontrar ninguém mais a quem eu possa servir com a alegria e o prazer como eu sirvo ao Senhor. A nossa relação não é nem de patrão e empregado. Nossa relação tem sido tão amorosa, tão amigável. Patrão, eu não quero sair. Eu quero trabalhar para o Senhor pelo resto da minha vida. Isso está na Bíblia, irmãos. Aí o patrão, que vinha escondendo a tristeza por despedir o seu amigo e servo, suspira aliviado e diz: oh, meu amigo, você não imagina o quanto isso me alegra, porque eu também o amo muito. Eu não quero que você vá embora com a sua família. Mas olha, a lei manda então nós fazermos uma coisa. Você deve saber. Você precisa vir comigo, nós diríamos aqui, vamos no cartório, vamos fazer um documento e você vai assinar e nós vamos reconhecer firma. Mas então, lá em Israel, o que eles faziam? Levava o escravo até a porta da cidade, onde geralmente se assentavam os juízes, os anciãos da tribo, que julgavam as causas, e ele vai furar a sua orelha. Você vai encostar a sua orelha lá no portal da cidade, ele vai vir, a Bíblia fala uma sovelha, uma agulha grossa, e ele vai furar a sua orelha. Isto será um sinal de que você concordou, é a firma reconhecida. Então todo mundo que vir a sua orelha furada, vai saber, você trabalha para mim por livre e espontânea vontade, porque você quis. Vamos pedir a Jesus para furar a nossa orelha? Você acha que vai encontrar alguém que o ame mais, que seja mais justo e mais abençoador do que este Senhor? Então é um prazer servir a Jesus por toda a nossa vida. Ser escravo dele, fazer a sua obra e deixá-la dirigir a nossa vida. Orelhas furadas. Muitas mulheres aí devem ter as orelhas furadas e alguns homens também estão furando a orelha aí para colocar brinco, não é? Mas não é nesse sentido, era um furo maior mesmo, para aparecer, a orelha rasgada. E você lê lá no Salmo, acho que nesse mesmo Salmo, furaste as minhas orelhas. É uma referência a isso. Quando será que a gente fura a orelha? Vamos falar do batismo como o dia em que a gente furou a orelha? O dia em que você veio perante muitas testemunhas e disse: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu creio em Jesus. Eu sou um servo de Jesus. Que Deus abençoe.
fale ao seu coração. Nós vamos continuar no próximo domingo comentando as exigências de Deus. O que Ele pede para revelar a você a vontade dEle dirigir a sua vida. E você vai ver que não são exigências pesadas e difíceis que vão fazê-lo sofrer, muito pelo contrário. Amém.